cada 3 segundos uma criança morre de fome. Desnecessariamente. Um irmão, um filho, um amigo. A pobreza é uma coisa estranha para quem nunca a viveu. A fome não é ficção. É uma realidade. É injusto e desumano. A questão é simples. Podemos e devemos acabar com isto. Vamos mudar esta situação. Junta a tua voz. One by one. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Nós nos juntamos em qualquer lado e aqui ficarei. Um médico. Um construtor. Um labrador. Um professor. E vidas são salvas. Mas o problema é enorme. A cada 3 segundos uma pessoa morre. Mais 3 segundos. Mais 3. A situação é tão desesperadora em partes da África, Ásia, América e até em Portugal. Vários grupos como nós fizemos com o tsunami. Estamos unindo num só. Atuando um a um, não podemos acabar com a pobreza extrema, a fome ou até a sida. Mas podemos dar uma ajuda. Mais uma pessoa, uma carta, uma voz. Vai fazer diferença entre a vida e a morte para milhões de pessoas. Por favor, junte-se a nós trabalhando em grupo. Nós temos a oportunidade de fazer algo sem precedentes. Podemos fazer a pobreza virar a história. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Por favor, visite o nosso grupo neste interesse. Gostava de ouvir a sua voz. Só quero é que não acabes com ela. Mais um. Seremos cada vez mais a pensar de forma diferente. Sabemos que sozinhos não conseguimos mudar o mundo, mas juntos podemos dar uma ajuda. Tal como o pensador, um sistema atual regido pelo capital e pelas leis do mercado, em que a sua natureza é voraz, acumuladora, depredadora do meio ambiente, criadora de desigualdades e sem sentido de solidariedade, só por isso atesta a sua própria falência. Um sistema onde a cada 4 minutos uma pessoa perde a visão em decorrência da carência de vitamina A declara o seu próprio fracasso.
Um sistema onde a cada 5 segundos uma criança com menos de 5 anos morre de fome por desnutrição atesta a sua própria falência. Um sistema que criou desumanos sofrimentos e gritantes desigualdades. O sistema vigente, que tem como pilar um individualismo avassalador, demonstrou-se incapaz de assegurar o bem-estar da humanidade. Um individualismo que se revela na linguagem cotidiana: o meu emprego, o meu salário, a minha casa, o meu carro, a minha família. Um sistema onde ninguém é levado a construir algo em comum, onde a competição, o acúmulo e a ostentação predominam em detrimento da solidariedade, da caridade e da compaixão. Um sistema onde as crianças aprendem tão cedo a conjugar o verbo comparar, mas que desconhecem o que seja compartilhar. Um sistema que incentiva o consumismo inconsequente e desenfreado e que tanto pactua com os bens materiais. Uma cultura que dissemina compulsão e consumismo, que associa o produto a um conceito de felicidade. Um sistema que desconhece o amor, a caridade e a compaixão e que se cega e surdo pelo apelo do excluído e do necessitado. Um sistema que por longas décadas alega não possuir recursos para promover a educação, a saúde e para aplacar a fome mundial, mas que tanto gasta com guerras, conflitos e com a indústria bélica e que se mostra capaz de mobilizar em poucas horas 3 trilhões de dólares para socorrer bancos, montadoras e corretoras, atesta o seu próprio fracasso terminal. Quanto tempo ainda haverá de passar até que resgatemos a nossa humanidade perdida? Como foi que permitimos chegar a este ponto? Um punhado de farinha e água para enganar a fome, acrescido nos dias de sorte um pouco de sal, a falta de solidariedade que impede nas nossas relações sociais, a falta de solidariedade para com a natureza, a ansiedade pelo crescimento económico aliado ao consumismo compulsivo resultou na dissipação sem precedentes da natureza. O atual modelo económico fracassou contra a própria humanidade e contra o planeta. O bem-estar de todos, a preservação da terra são sacrifícios ao lucro de poucos. O consumo inconsequente aumentou o desperdício, a produção do lixo e os impactos ambientais. Poluímos mares, poluímos rios e que mais havemos de poluir? O desenvolvimento técnico-científico dissociado da consciência ecológica fez com que saqueássemos os recursos naturais numa escala sem precedentes. E a ruptura entre o trabalho e o cuidado fez com que o afã desmedido de produção se revertesse na ânsia contida da dominação das forças da natureza. Os limites do capitalismo são os limites da terra. Já encostamos nesses limites, tanto da terra como do capitalismo. Já não mais podemos prosseguir com a perversa lógica do capital, baseado no acúmulo e no desperdício. Quem não tem quer, quem tem quer mais, quem tem mais diz que nunca é suficiente. A terra está dando sinais inequívocos de que já não aguenta mais. Sinais como a escassez de água potável e o aquecimento global. Sinais como a mudança climática que já começaram a afligir crescentes parcelas da população ao redor do nosso planeta. Qual o mundo que iremos deixar para as próximas gerações? Devemos lançar um novo olhar sobre a realidade. Adotar um novo paradigma de relacionamento com todos os seres. Abra os seus olhos de uma vez. O universo caminhou 15 bilhões de anos para produzir o planeta que habitamos, essa admirável obra que nós, seres humanos, recebemos como herança para cuidarmos como jardineiros e preservar como guardiões fiéis. Somos todos independentes uns dos outros. Coexistimos no mesmo cosmos e na mesma natureza.
Uma mesma fonte alimentadora misteriosa e inominável sustenta e confere a vida a tudo o que existe. O mesmo sopro permeia toda a existência. A vida é um milagre tão belo quanto curto. O desafio do tempo presente é o de resgatar as utopias esquecidas, reescrever o nosso sonho comum, um único sopro, uma única alma, uma mesma esperança. A Terra é um local onde todos deveríamos habitar e viver com dignidade, partilhar e contribuir para que este seja um mundo diferente. O mundo inteiro tem um déficit de responsabilidade civil, criminal e moral muito maior do que o seu déficit financeiro, e não há forma nenhuma de nos preocuparmos com isso. Os direitos são informações caídas a conta-gotas, pedaços de enigmas, peças do quebra-cabeças, e habituamos a prescindir de apurar a verdade porque intimamente achamos que não saber o final da história é uma coisa normal. Coisas que, apesar de termos acesso em tempo real, continuamos com toda a naturalidade, sem sabermos nada. A lógica do capital, que tanto incentiva o supérfluo, a ostentação e o desperdício, não deixa a mínima dúvidas em relação ao fundamental. Existe uma camada subterrânea de segredos e injustiças, de proteções e lavagens de corporações e famílias, de iminências e reputações, de dinheiros e negociações que impedem a escavação da verdade. Este é o maior fracasso da democracia. Temos naturalmente de pensar de forma diferente. Sabermos que, apesar de todos termos algo em comum, não podemos esquecer que olhamos constantemente para o nosso umbigo. Não somos capazes de ver mais longe. Junto às fortalezas, poderia ser colocado um texto real. 2.863 pessoas morreram vítimas inocentes, mas nem nos apercebemos que existiram. No mundo há 40 milhões infectados pelo HIV. Unimos-nos contra o terrorismo e esquecemos-nos da SIDA. E continuamos indiferentes. Existem 224 milhões de crianças que morrem de inanição no mundo, mas esquecemos-nos da pobreza. 630 milhões de pobres sem teto no mundo. Aqui podes ver que não há diferença intelectual significativa. Podes ver realmente qual é o nosso tamanho. A raça ou a cor da pele não são importantes. A diferença está na atitude. Somos assim porque queremos levar vantagem sobre tudo e sobre todos. Depois vemos o que não queremos ver. Sem abrirmos os olhos de uma vez, acabamos por ver. Hello? We're looking at financial center. To greet us, 2 broken windows. Que vergonha! Reconstruir essa merda, mas a fome, a pobreza e a guerra continuam. O mundo é assim porque quer levar vantagem sobre tudo e sobre todos. Somos assim por ver algo de errado e dizer deixa para lá. Vamos mudar mentalidades, assumir e ajudar aqueles que
também precisam de nós. Um sistema não pode ser palco de uma escravidão impiedosa durante anos, tratando homens, mulheres e crianças negras, roubando-lhes o direito à vida, à dignidade e à liberdade. Um sistema que roubou a vida ao Prémio Nobel da Paz, Martin Luther King. Como somos desumanos. Um sistema que destruiu o sonho de muitos, pobres ou não, quando tiraram a vida a todos, quando defenderam abertamente as causas das minorias oprimidas no seu país. Um sistema onde a amargura, o ódio e a vingança não devem fazer com os outros aquilo que não queremos que os outros nos façam. Os atuais padrões mostram-se insustentáveis, além da capacidade de reposição e regeneração do planeta. A Terra é um planeta pequeno, velho e limitado e que não suporta esta forma de vida. Ainda que não tardiamente, temos de reconhecer que os seres humanos de qualquer cor não terão sucesso se caminharem com medo uns dos outros, sobretudo pela ingenuidade de acharem que a diferença está na sua cor da pele. Talvez um dia se encontre o verdadeiro significado e se reconheça que todos os homens devem ser tratados e valorizados pelo seu caráter, por uma inteligência, pela sua capacidade de produzir o bem e promover a paz, e não por qualquer herança genética. Os atuais padrões mostram-se insustentáveis e esqueceram e esquecem que com esse lema o planeta pequeno, velho e limitado não vai aguentar. A crise financeira, climática, energética, alimentar, bem como a imparcialidade, a falta de humanidade e outras, todas elas nos remetem para a crise do paradigma dominante. Precisamos de um novo paradigma de civilização, porque o atual chegou ao seu fim e esgotou as suas possibilidades. Um único sopro, uma única alma, uma mesma esperança. E então, a meio à agitada rotina da vida moderna, vamos encontrar tempo para refletir sobre perguntas metafísicas. Ter ouvidos para a voz que fala em nós, que nos convoca para a prática do bem e que diante de uma noite estrelada nos pergunta: quem sustenta e se esconde atrás daquelas estrelas? A voz que, quando diante de um recém-nascido, com respeito e admiração pergunta: quem foi que produziu esta vida? Onde é que, no olhar da criança, começa o céu e acaba a terra?